Gente, boa tarde. Quanta alegria, né? Chegamos aqui no final de 2025, nosso último domingo deste ano, que foi difícil, foi fácil, foi alegre, foi triste, mas foi vida pura em nossa vida. Agradecemos a Deus por essa oportunidade deste ano, pedindo que Ele abençoe cada um de nós e conforte nossos corações. E abra nossos caminhos para 2026, que a gente possa ser guerreiras, como fomos até agora. Para iniciar os nossos trabalhos, então, a Cris Romano fará a prece inicial, seguida da Pati, que fará a leitura do Palavras de Vida Eterna. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia 28 de dezembro de 25. Boa tarde. Vamos elevar os nossos corações, as nossas mentes. Vamos nos voltar para essa luz divina que está emanando sobre nós, os nossos pensamentos, a Mãe Santíssima Maria, que nunca nos desampara, sempre está conosco e nos acompanhará junto com seu Filho, nesse período tão abençoado, onde comemoramos o seu nascimento todos os anos. Que a Mãe Santíssima nos acompanhe e nos abençoe ao longo do trabalho e dos nossos estudos de hoje. Obrigada, tá? Boa tarde. A leitura 179, discernir e corrigir. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 2. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual, no levantamento de apostolados sublimes, e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que não é possível a imediata penetração do campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Bem, gente, vou fazer um pouco comentário, como eu disse, eu já tinha lido essa lição 2 vezes, e o problema não foi a leitura não, viu, dona Carmen, de ler, não. O problema é discernir, né, essa lição, né, o entendimento, porque, na verdade, eu acho que o primeiro
parágrafo que fala que eles são com critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E, na verdade, a gente nunca pensa nisso quando vai julgar alguém, né? E a gente julga bastante. Aliás, a gente julga nós mesmos, né? Somos a primeira a julgar nós mesmos. E o que mais chama atenção nessa lição é a parte que fala: se a gente já sabe distinguir o bem e o mal, então a gente consegue identificar também, né, as dificuldades do ser humano, porque a gente julga o outro, mas a gente esquece que a gente também tem dificuldade na nossa caminhada, né? E é fácil apontar o dedo, sendo que, como diz o. Não sei, nem lembro se é o seu Julinho que falava quando a gente aponta um dedo, né? Eles estão voltados para a gente. E essa parte, essa lição dá um puxão de orelha na gente, né? Porque é muito fácil a gente julgar, esquecendo que a gente tem as nossas próprias mazelas. E é difícil a gente olhar para essas mazelas que nós temos, né? É mais fácil ver no outro, né, os problemas que eles têm. E aqui fala muito que a gente tem, muitas pessoas têm muitas oportunidades, tem o conhecimento, tem a vida boa, né? Que seria mais fácil da pessoa não errar, mas não é verdade. Porque a verdadeira pobreza está no espírito, não na parte material. Então, é isso. Eu não tenho muito o que falar. Se para mim está sendo difícil ler essa lição e comentar, porque eu mesma preciso corrigir muita coisa em mim. E eu deixei aberto os comentários. Desculpa se eu não pude falar muito a respeito. Mas, Pati, todos nós temos o que corrigir, né? Todos. Muita É coisa mesmo. por isso que a gente reencarnou aqui nessa maravilha desse Sim. planeta, que é uma escola, né? É um lar escola, é uma oficina, onde a gente procura, tenta, né? Pelo menos ressarcir de alguma forma, até ao próprio planeta, né? Aquilo que nós fizemos de menos bom. Acho que o seu Estava Josemar quer falar. lendo, eu acho que eu comentei com você um livro que eu estava lendo de Deepak Chopra, né? Que é um indiano que ajuda muito a meditação, que lá numa das lições que ele fala que tem. Ele ensina o caminho da prosperidade, né? De elevação espiritual, que ele fala que a gente deve falar de manhã. Só por hoje não vou julgar, pelo menos por 2 horas. Isso é muito difícil. A gente já sai na rua, já julga. É muito difícil fazer essa lição, né? Só por hoje não vou julgar. É muito difícil isso. E eu já tentei várias vezes. Mas é um exercício. Só de É você verdade. tentar já passou para 1 hora só, não precisa 2. É verdade. Bom, eu analiso aqui na outra página, no estudo final, é como fala o Vanderlei, não devemos envolver o problema, ajudar fraternalmente, né? É assim que ele fala aqui, né? Não te permitas assim pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade comande a definição. Você não deve se envolver. Não é isso, dona Joana? Doutora? E quando ele sempre fala não, ao Haas, né? Não se envolva, ajude de longe. Você conhece o problema, né? Como deve ser. Mas não se envolva. Se envolver, você se emaranha no problema da pessoa. Então, ajude à distância. Ore. Colabore orando. Colabore no que puder fazer, mas colabore. Não se omita. É isso que eu vi a lição, de que não devemos julgar. Não devemos julgar. Sim, auxiliar. O mesmo verbo, né? Julgar e auxiliar. É o mesmo verbo. Bom, gente, é isso que eu entendi na lição. Obrigado. Josemar, eu acho que é isso que você falou, sim. Faz todo sentido, sim. E eu penso que ele tem uma reflexão bem profunda, filosófica, ético-moral, nessa lição para nós, nesse sentido.
como a Paty estava dizendo, é quase impossível abster-se de julgar. Às vezes, nosso próprio modo de pensar já está estruturado de uma forma a fazer avaliações. Avaliações essas que resultam num juízo de valor. Certo, errado, bom ou mal, útil, inútil, verdade, mentira, gostei, não gostei, o like ou dislike, né, que hoje está na moda. Dependendo de como se cancela ou não cancela, da vida, como se isso fosse possível, né, de fato. E ele dá parte das soluções para a gente aqui, na minha compreensão. Ao invés de fazer esse julgamento pela negativa do próximo, que a gente se comporte pela regra do ouro, pela regra de ouro, no caso, que tem diferentes formas de expressão. Muitas vezes, faça o outro que gostaria que lhe fizesse, ou não faça o outro que não gostaria que fizessem a você. Ele o diz de uma maneira mais elegante, mais bonita, né? Ele diz a fraternidade como o comando das definições. E na lição também deixa claro que a fraternidade também deve ser o comando não só das definições, mas também dos juízos e das nossas ações. Então, a regra de ouro como a orientação de como fazer, ao invés de ficar julgando pela negativa o próximo. Se ele está em erro, como oportunidade de ajuda fraterna. Se ele está em necessidade, como uma oportunidade de caridade. E aí ele dá uma outra receita, outra dica, direcionamento para nós aqui, que eu acho também vale mais do que ouro, que é tratar as doenças da alma, tanto própria quanto alheia, com compaixão. Se o outro está agindo de maneira que eu vejo que não fará bem a ele, que não faz bem a mim e aos que estão no entorno, lidar com isso com compaixão. Compaixão significa sofrer com, ser solidário. Não é só ter empatia, simpatia, mas é fazer algo a respeito. Porque a nossa evolução, no passo seguinte ele trata, se o estágio evolucionário em que eu estou me permite distinguir o bem do mal, então eu consigo também identificar as necessidades do outro no comportamento dele. E na observação reversa, da minha mesmo. O discernimento dos meus próprios atos, das minhas próprias escolhas, pelos meus erros, pelos meus escorregões com os outros, que são espelho de mim na minha relação com eles. Então, Josemar, nesse sentido, se nós podemos identificar a necessidade alheia, se nós podemos fazer o discernimento entre o bom, o correto, se nós devemos agir com compaixão, compaixão é essa que não é só simpatia e empatia, mas sim que envolve 3 grandes funções na nossa personalidade. A primeira é a questão afetiva. Se nós temos a capacidade de compaixão, que nasce da capacidade de discernir e de ver a necessidade alheia, então a questão é, o que isso me faz sentir? A dor do outro dói em mim? A alegria alheia alegra-me igualmente? A segunda função é a cognitiva, é o saber. Isso significa que eu tenho a capacidade de compreender o que está a se passar comigo, o que está a se passar com o outro, com a realidade em que eu estou. E a compaixão também, na compaixão também está envolvida uma terceira função, que é a voluntas, a vontade. Ou seja, a função motivacional.
Se eu sou capaz de identificar a necessidade do outro ou minha, se eu sou capaz de sentir com, deixar o meu afeto ser tocado, se eu posso compreender a situação alheia e própria, agora a vontade que permite a gente escolher é que entra em ação e vai nos levar a fazer algo a respeito ou omitirmos-nos quanto a isso. Então, dessa maneira, podemos resumir que se nós podemos discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, o útil e o inútil, a partir desse momento, nós somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas ações, por nossas omissões. Isso é viver eticamente. Isso é viver moralmente. E isso é o caminho que ele nos convida, se eu compreendi alguma coisa dessa lição. Desse modo, o maior benefício de não julgarmos pela negativa, mas sim pela compaixão compreendida, como sucintamente aqui compartilhado com vocês, então sim, nós somos os melhores beneficiários, porque à medida que eu distingo o certo do errado, o bem do mal, o útil do inútil, o justo do injusto, e o pratico, eu me torno bom, eu me torno justo, eu me torno útil, eu me torno um ser humano correto, eu me torno um irmão entre outros, seja com outros semelhantes, seja com outros cuja natureza ainda está num estágio evolucionário mais embrionário do que isso. Penso que essa lição realmente toca-nos profundamente e, principalmente, é uma guia mestra de como crescer espiritualmente. Obrigado. Gostaria de compartilhar com vocês um pensamento. O título fala discernir e corrigir. E esse parágrafo que ele fala, ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Isso me faz pensar naquelas palavras que o pessoal gosta de usar, que para saber os nossos problemas, a gente teria que calçar os sapatos do outro, né? Para entender. Ou seja, o que faríamos numa situação que a gente está vendo, está discernindo, que está acontecendo com o outro? A gente precisa levar em conta em que situação que ele está, o que ele está vivendo, o que ele está passando. A gente não pode pensar, discernir, julgar pelo nosso conhecimento, pela nossa bagagem. A gente tem que pensar no que ele está passando, no que ele está sentindo. Às vezes, a solução que ele encontrou, a saída que ele encontrou para o problema que ele está enfrentando, é o que ele conseguiu. Não é certo ou errado de fato, porque é o melhor que ele conseguiu fazer. Talvez nós ou possamos fazer de uma forma diferente, de uma forma melhor. Talvez nós estejamos mais instruídos, tenhamos um conhecimento diferenciado que nos faça escolher uma outra opção melhor. Mas, de fato, não podemos medir de forma a esquecer que, na realidade, a vida é da outra pessoa, as escolhas são da outra pessoa, com a bagagem que ela tem. O que eu entendo dessa lição é assim, que a gente tem que respeitar essas diferenças, e se a gente está um pouco melhor em conhecimento, um pouco melhor em sentimento e amor, a gente pode tentar discernir e corrigir. Mas corrigir quem? A gente, o outro, ou nós dois. Porque, às vezes, observar o erro do outro, as dificuldades do outro, na realidade, talvez seja um caminho para que a gente corrija o que está acontecendo com a gente. Eu achei super importante tentar entender o título e tentar entender mais sobre o texto, que, de fato,
é muita coisa, eu não sei, tudo que vocês falaram faz sentido, mas eu me perdi um pouco nesse parágrafo e eu fiquei pensando sobre isso. Não sei se alguém pode acrescentar mais, mas certamente alguém vai ter um outro ponto de vista. Robert Oi, levantou a mãozinha. só. Oi. Eu acho que essa visão da Guadalupe é uma coisa que é muito importante, que é assim, discernir e corrigir, né? Eu acho que a Guadalupe tocou num ponto principal. Corrigir quem? Na realidade, Emmanuel está dizendo para todos nós, né? Se a gente pegar esse início do parágrafo e o final, ele diz assim, que se nós já temos essa condição de convivência social, né? Se a gente consegue perceber o bem e o mal, né? O certo e o errado, é decorrente de uma série de experiências do nosso pretérito, que nós já trazemos conosco. E como disse a dona Carmen, né? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para trabalhar todo esse conhecimento e toda essa vivência que nós já trazemos conosco. Então, é aquilo, nossa, fulano tinha bastante dinheiro, tá vendo? Não trabalhou certo, não fez correto? Olha, faliu. Olha, tá vendo? Fulano conhecia tanto, né? Tinha tanto orgulho do conhecimento dele, olha só, enfiou os pés pelas mãos. Nossa, fulano dizia que ia fazer isso, 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 aquilo. Olha só, não fez nada disso, não é? A gente julga, né? Só que aí a questão é, conseguimos discernir o que levou aquela pessoa a um erro, a uma condição mais dolorosa, né? Podemos ver isso acontecer sem julgar, né? E ao não julgar, temos condições de auxiliar. Auxiliar de que forma? Será que naquele momento aquela pessoa ela necessita do meu auxílio físico, material, né? Será que essa pessoa se permite receber esse auxílio, né? Posso auxiliar de alguma forma material? Posso auxiliar de alguma forma fraterna? Posso auxiliar com prece, oração? E, acima de tudo, posso auxiliar sem julgamento? A correção, na minha percepção, não é para o outro. Concordo com a Guadalupe. É para nós mesmos. Por quê? Porque potencialmente poderíamos ser nós passando por essa situação. E na maioria das vezes, a gente não sabe como é que a gente reagiria, como disse a Guadalupe, naquela condição. E aí, no caso, quando a gente vê essa situação, é importante a gente perceber que não é porque um é mais elevado espiritualmente do que o outro. Não é isso. É como nós trabalhamos a nossa humanidade dentro de nós, né? Então, muitas vezes, a gente tenta ver as lições desse grande desconhecido que é a doutrina espírita, que ele é um grande desconhecido, porque ele traz coisas para nós que nós estamos tentando ainda compreender. Então, o que é que a doutrina espírita, esse grande desconhecido, traz?
ele traz as palavras do Cristo para que nós possamos refletir. Muitas vezes, o nosso maior erro, como disse a Paty, para a gente não julgar também a nós mesmos, é a gente tentar traduzir isso tudo em matéria física. Mas quando Emmanuel está falando sobre essas situações, quando ele discorre sobre essas situações, ele está falando para nós refletirmos sobre o espírito, sobre nós, sobre a nossa caminhada dentro dessa doutrina, que são as palavras do Cristo. Então, acho que todos colocaram com muita propriedade, mas eu queria fechar junto com a Guadalupe a respeito disso. É sobre nós. É sobre nós. Este espírito encarnado e com roupagem física chamado alma. Essa alma humana que tem que entrar em contato com outras almas humanas e aprender. Então, pensar como espíritos encarnados. E aí, através disso, tem todo o auxílio físico, material, emocional, afetivo, mas lembrar sempre que o estudo desse grande desconhecido ainda para nós, que é a doutrina espírita, é sobre o espírito. E nós teremos muitas vezes o anseio de transformar isso em matéria física. O físico é consequência. O espírito, sim, é que está aprendendo. Porque é o espírito que ama, é o espírito que sente, é o espírito que, através do corpo físico, age, e é o espírito que, através dessas vivências, aprende. É isso, gente. Obrigado, viu? Espero ter contribuído um pouquinho. Beijo. Obrigada, Robert. Bem, a palavra está em aberto, nós temos tem um pouquinho de tempo, sim, para comentar. Todo mundo reflexivo, né? Pensando demais. Mas é uma lição que o próprio título, né, já traz para nós, né, essa pergunta, essa afirmação na realidade, né? Quando a gente consegue já enxergar o certo e o errado, né? Eu acho que nós, mesmo nascendo ignorantes, simples e ignorantes, lá no nosso íntimo, a gente sempre sabe quando a gente está fazendo o que não deve, né? A gente encontra argumentos na nossa razão para nos justificar. Mas lá dentro de nós, dentro do nosso âmago, né? Por isso a necessidade e a importância do autoconhecimento, né? A gente sabe quando a gente está fazendo uma coisa que não é devida, né? E hoje, com o conhecimento que a gente busca e que a gente tem que procurar a corrigenda para nós mesmos, né? Eu acho que a gente pode levar a vida inteira querendo mudar o outro, e a gente vai morrer fazendo isso e não vai ter sucesso nenhum. O único sucesso que teremos é conosco mesmo. Daí essa busca do autoconhecimento, da compaixão que a gente tem que ter por nós e pelos nossos irmãos, né? É uma lição que fala que a gente não precisa julgar, embora ainda hoje a gente julgue às 24 horas do dia, né? E às vezes a gente nem respeita o universo do outro. A gente julga com muito rigor o outro, né? Aí eu pergunto, esse julgamento também é do mesmo rigor para nós mesmos, né? Onde está a nossa compaixão, né? Quando a gente não compreende o universo do outro, não sabe todo o contexto da vida do outro, e a gente julga de uma forma implacável, às vezes, né? E Jesus, nessa lição, nos traz para a compaixão, né? Temos que ter compaixão do outro, né? De olhar o outro, entender que todos que estamos aqui no planeta Terra, estamos com um objetivo único de evolução,
iluminação, progresso, né? E como diz Roberto, às vezes ele fala, é uma lei imutável, é para todos nós, né? Hoje estamos em diferentes níveis, mas o fim de todos nós é ser luz, né? Então, eu acho que quando a gente já tem essa consciência do certo e do errado, do bem e do mal dentro de nós, a gente avançou um milímetro aí. O que nos cabe é qual dessas opções eu vou seguir na minha vida. Eu vou alimentar o amor, o bem, a boa vontade, a caridade. Eu vou estar alimentando o meu lado rebelde, meu lado sombra, né? Então, eu acho que é essa vigilância que nós temos que ter todos os dias, né? De a gente já ter esse nível de consciência em relação a discernir, porque nós temos uma inteligência que Deus nos deu, e a gente tem que usar essa inteligência em todos os momentos da nossa vida. E sempre com a pitada do amor, né? Porque só a inteligência isoladamente, ou só a intelectualidade isoladamente, a ciência, a tecnologia isoladamente, sem esse toque divino que é o amor, que está crescendo, que nós estamos construindo em nossa vida, né? É que faz a diferença, né? Que faz nos lembrar do quão divino nós somos, porque nós temos esse amor divino dentro de nós, né? Então, eu acho que a gente, o tempo todo, temos que estar nessa vigilância em relação a nos perguntar, dentro do cenário atual que a gente vive agora, como é o meu palco agora? O que eu vivo agora? Qual é a minha necessidade primeira para que eu me eleve junto ao Pai, né? Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer todos os dias quando desperta pela manhã, além da gratidão, né? Eu brinco aqui e falo que nós estamos todos na madureza dos anos e que nos cabe acordar de manhã, compreender onde estamos, se ainda estamos aqui no planeta Terra, ou se estamos em outra morada, né? E se aqui estivermos, é porque tem tarefa a ser feita. E sempre começando por nós mesmos, e não pelo outro, né? Então, as corrigendas têm que começar dentro de nós. O acerto tem que começar dentro de nós, né? A gente não pode estar o tempo todo julgando e apontando, querendo mudar o outro, que a gente sabe que não vai conseguir mudar o outro, quando a gente sequer consegue mudar uma vírgula da nossa vida. Porque nós criamos uma rotina, um hábito, uma área de conforto que às vezes a gente não quer mudar. Aí vem realmente um momento de aflição, vem um momento difícil que te tira daquela zona de conforto e te faz fazer uma peneirada do que é realmente importante na sua vida, tá? Gente, alguém quer falar? Porque se deixar, eu vou falando, né? Eu sou uma faladeira. Rosa, você está muito quietinha. E acho que eu vou passar a palavra para você. Não, boa tarde, pessoal. Esse assunto é muito bonito e muito difícil, porque eu concordo com a Guadalupe e com o Roberto. Isso fala mais de mim do que do outro, né? Na hora que eu julgo, na hora que eu penso que eu estou correta, eu classifico, a minha régua é muito alta, que eu chamo, né? Se a minha régua for muito alta, muito rígida, muito acima, ninguém vai estar, entre aspas, certo como eu quero. Isso está errado, eu passo a julgar, eu me sinto melhor que o outro, me sinto mais poderoso, mais certo, mais correto, mais... E isso é uma coisa que, às vezes, é inevitável você julgar, concordo, mas, por exemplo, uma coisa que deu pano para manga, exemplo, teve uma vez que a gente comentou no estudo, né, de uma moça que pedia alimento dentro do supermercado. Então, ela pegava, abordava as pessoas lá no supermercado pedindo leite para o filho dela. Então, ela dizia, olha, tenho uma criança pequena, ela pegava uma lata de leite. Você pode pagar para mim? E ela pedia para todo mundo que ela via ali na fila do caixa, né? E nesse dia estava eu mais uma outra senhora, né? Aí ela falou, né? Eu já ia falar
olha, eu vou te dar um leite Itambé, a marca da Itambé. Aí a senhora que pedia falou, não, meu filho não toma Itambé, só toma leite ninho. Ela falou desse jeito, que ela estava com uma lata de leite ninho, né? E por coincidência, essa senhora e eu estava com Itambé no nosso carrinho, né? Aí a senhora falou, mas eu também levo Itambé para os meus filhos. Eu falei, eu também levo Itambé. E a senhora falou, a senhora que pedia, né? Meu filho só toma leite ninho. Aí a gente pegou e falou, então, desculpa, a gente poderia dar o Itambé. Ela não aceitou, né? Aí eu peguei esse fato e contei no meu grupo, né? Falei, olha só o que aconteceu, assim, como assim, ilustrar, né? Aí o pessoal começou a falar assim, aí teve uma moça que ela falou com uma voz bem assim dura, Rosa, a pessoa quando está em situação difícil, ela tem que aceitar qualquer coisa, não sei o quê, porque se eu fosse eu, fazia assim, assim, assado, eu nem ia pedir esmola, ia fazer outra coisa. Ela começou a falar de um modo muito duro, né? Eu peguei e falei assim, mas, não, dela é Maria, né? Mas Maria, se fosse tu, na situação dela, você faria outra coisa, é certo, porque ela também era de uma família, de uma situação bem humilde. Mas justamente por não ser você e ser ela passa por esses percalços, passa com mais dificuldade, porque, vamos falar sério, quem é que vai aceitar uma lata de Itambé, né? Ela queria de ninho, mas ficou sem, porque eu e ela a gente dava Itambé, ela não quis, então ela ficou com zero. Ela tinha 2 latinhas e queria uma de leite ninho, ela não levou nada. Aí eu falei para ela justamente isso, falei, olha, se ela pensasse como você, talvez ela não tivesse na situação que ela tivesse, se ela tivesse essa força, essa coisa que você tem, mas vamos ter que respeitar isso. Respeitar é assim, olhar para essa situação e não impingir a nossa verdade, o nosso modo de ser, né? E ela vai descobrir através da vivência dela, pelos altos e baixos, como vai ser a vida dela, as escolhas que ela vai fazer, né? Então, eu acho que essa lição fala mais da gente, tipo assim, como isso, como o outro afeta a mim. Então, se eu pegar, eu faço esse exercício, que para mim é um exercício, não é uma coisa fácil. Falo, Rosa, quando uma coisa te desagrada, aí eu falo para mim, eu não queria não, acho que não está certo. Aí eu falo para mim, o que é que Deus ia falar de você, Rosa, se ele visse isso? Ele ia mandar eu fazer. Então aí eu pego e falo, tá bom, eu vou fazer. Muito embora não entendendo, não achando que era tão importante, mas eu vou fazer, sabe? É um dilema meu, mas eu acabo fazendo, né? E então é como eu resolvo o meu dilema, assim. Eu não queria fazer, não era da minha vontade, não era o meu querer. Aí eu julguei, né, claro. Aí falou, mas o que é que Deus falaria para você se ele te visse? Ah, ele ia querer que eu fizesse. Aí falou, então vai fazer mesmo sem entender. Ah, eu tento fazer. Acho que de tanto fazer eu acabo aprendendo, né? Era isso. Obrigada. A gente estuda, lê, né? E a gente sempre cai nesse autoconhecimento, né, Rosa? Sempre é você que tem que buscar esse burilamento, esse exercício, essa prática, né? E às vezes a gente quer infligir isso para o outro, né? E o outro, às vezes, está em outro momento que nem enxerga nada disso, né? Então, acho que sempre cai para nós mesmos essa lição da gente praticar esse discernimento quando a gente tem essa consciência já aflorada dentro de nós. E nunca é fácil, gente. A gente lê aqui os textos, né? A gente compartilha, cada um dá uma ideia, mas na prática mesmo a gente sabe que existe uma dificuldade para todos nós, né? De fazer exatamente aquilo que a gente já tem o conhecimento, mas que na hora de exercer no dia a dia, às vezes é muito difícil. Você tem que respirar muito fundo, fazer essa auto-pergunta aí, se Jesus estivesse aqui do meu lado, o que eu faria, o que ele queria que eu fizesse, né? Para você conseguir ultrapassar e avançar um pouquinho além, tá? Eu acho que está no horário, não sei se alguém quer mais fazer alguma... Eu só queria perguntar o seguinte, eu tenho muita dificuldade de pedir. Pode ser orgulho, pode me julgar, né? Mas será que a pessoa que pede, ela está, eu estou julgando, né? Será que ela não está passando em cima dela mesma para ela poder pedir, né, gente? Tem tantas variáveis dentro desse mesmo caso que é o que todos falaram, né? Que é
é a gente mesmo que está se, se policiando, aprendendo com o outro, né? Porque é difícil pedir, não é? O que vocês acham? Ô, Maru, são tantas variáveis como você falou, né? Às vezes a pessoa está realmente numa fase muito difícil da vida e ela tem essa consciência que precisa de auxílio e ela tem a humildade de pedir o auxílio, né? Ela não está manipulando, ela não está articulando nada. Ela está ali, humildemente, pedindo, às vezes, o sustento para sua família, ou um remédio para um filho que está doente, né? E muitas têm um nível de integridade tão grande que elas pedem um auxílio e querem devolver esse auxílio, que seja dinheiro, que seja o que for, né? A pessoa se compromete e, às vezes, cumpre essa promessa. Então, são pessoas que passam por dificuldades muito importantes, muito difíceis, né? E que têm essa integridade dentro de si e têm a humildade de solicitar ajuda. Tem aquelas pessoas que não precisam e que burlam o sistema para ganhar a mais, né? A gente vê isso em relação à doação de alimento, né? Mas não cabe a gente julgar, porque cada um é o que é e vai evoluir em algum momento, né? Se a pessoa burla uma fila de doação, quando ela já tem um alimento em casa, mas ela vai lá pela aquela coisa de querer mais, né? Quer dizer, roubando a oportunidade daquele que não tem nada na despensa, ela vai aprender uma hora também a fazer certo, né? Então, assim, cabe a nós, se pediu ajuda e você pode ajudar, ajude. Né? O que a pessoa vai fazer com essa ajuda é dela, né? É escolha dela. Então, quando a gente escolhe auxiliar, a gente auxilia. Mesmo, às vezes, a gente está sabendo que a pessoa nem precisa tanto. Mas ela vem e te pede, você pode, a seu coração tem essa bondade, tem esse querer ajudar, e você auxilia. Está na mão dela, né? Que ela faça o que convir. Eu acho que a gente não pode julgar o tempo todo. Mas eu acho que quando você pede, você tem que ter humildade. Eu até lembrei aqui que eu falei que eu tenho dificuldade de pedir, mas não tenho. Porque quando eu preciso de oração, eu peço e peço muito. E tem sim, Então, a gente tem sim. Né? A gente... é uma coisa que eu estou necessitando, né? Às vezes a gente não pede o supérfluo, né? Quando você pede o supérfluo, mas quando você está numa situação difícil, que você precisa de um colo, de um carinho, de uma prece, você fala, minha amiga, faz por mim aí, me ajude. Então, isso é compartilhar, né? É dividir o que Cristo nos ensinou, o amor, a compaixão, o auxílio, né? Mas não cabe a gente julgar, não. Se tiver ao nosso alcance, a gente faz. O que o outro vai fazer com a ajuda que você deu, isso cabe ao outro. Né? Isso Cristo deixou muito bem claro, né? Que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Está tudo certo. Dona Carmen, acho que está na horinha ali, né, de comentar, nem que seja um pouco das questões. Sim, senhora. Estou a postos aqui. Gente, deixa só eu falar uma coisa bem rapidinho. Nós tínhamos uma moça que veio pedir há algum tempo uma cesta básica para ela e o filho, porque o marido havia ido embora e ela estava desempregada, a criança era pequena e ela precisava de ajuda. E aí nós levamos a cesta básica, porque ela dizia que não podia, ela não tinha carro, ela não podia vir buscar. Então, nós nos propusemos a levar. Quando nós chegamos no mês seguinte, ela disse assim, a senhora me desculpe, mas o meu filho, ele só toma Nescau, ele não toma Toddy. E na cesta básica veio Toddy. E eu queria saber se a senhora poderia, antes da senhora trazer, a senhora trocar pelo Nescau. Aí eu falei assim para ela, mas você quer que eu compre um Nescau e eu coloque na sua cesta?
e eu dei o Todd para alguém, é isso? Ela falou, porque ele tem o sabor assim um pouco mais acentuado de chocolate, meu filho gosta mais. Eu falei, olha, sinto muito, mas eu não posso fazer isso, porque é como se eu estivesse adulterando uma cesta básica. Então, como é que eu vou? Não. Você, por favor, dê para alguém o Todd. Você abre a cesta básica, usa o que você precisa e o Todd você dá para alguém, então. Aí ela disse, então eu prefiro não receber, eu vou pedir para outra instituição. Falei, muito obrigada. E ela não pediu mais, realmente. Então, às vezes, as pessoas não entendem, né, a real necessidade delas mesmas, né? Então, isso é muito interessante, né? Às vezes eu não entendo a minha própria realidade, né? A minha própria necessidade. Então, eu me pego assim, fazendo coisas como essas, né? Quer dizer, a gente muitas vezes não sabe muito bem o que faz, né? Então, no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é mais importante, a moral ou a inteligência, eles dizem a inteligência, porque senão eles não conseguem compreender o que é moral, né? Então, eu acho isso tão lindo, né? Você erra menos. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos da 456 a 460. E nessa primeira ele diz assim, os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Gente, é bem a lição do Palavra de Vida Eterna, né? Quer dizer, se aquilo você não tem nada a ver com isso, né? Aquilo não te interessa, para que você vai dar opinião, você vai comentar, aquilo não é do teu cerne, né? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Outro dia meu neto falou assim, vó, eu chorei tanto essa noite que eu sonhei com a minha mãe. E a minha mãe, eu fui procurá-la e ela fechou a porta, ela não me deixou entrar. Será que a minha mãe não me ama mais? Aí eu comecei a rir, eu falei assim, a tua mãe nunca vai deixar de amar vocês, porque ela lutou muito para ter vocês e ela ama demais. Mas, com certeza, é você que está se punindo por alguma coisa que você pensou em fazer. Então, ela sabe muito bem que você é incapaz de fazer o que você deve ter pensado. Aí ele ficou vermelho. Ele fez assim, cruz, credo, vó, sério? Agora sim, eu falei, então toma cuidado com o que você pensa em fazer, porque ela está sabendo. Nossa Senhora, pegou e saiu andando, né? Eu achei tão bonitinho, porque eu falei assim, olha só, né? Às vezes as pessoas não pensam, né, que nós somos observados, né? Sempre. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Vou ler essa resposta aqui para o Carlinhos hoje. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem, e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Aí a gente vai para 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Por isso a importância, gente, de nós nos conhecermos, né? Porque quando você tem um pensamento ou
você tem um sentimento, às vezes um pouco acirrado, você pergunta: será que isto é meu? Eu sou assim? Ou isto é de fora? Agora, se você não se conhece o suficiente, você não vai saber discernir se aquilo é produto teu ou se aquilo é produto de outro, né? Então, por isso a importância da gente se conhecer. E a 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. E olha a resposta, que coisa mais linda. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto, há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza. Porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Gente, isso aqui é fantástico, né? É a nossa luz e a nossa sombra, né? Isto é, nós somos assim mesmo, né? Nós, ora, somos guiados pela nossa sombra, que não é a sombra do outro, viu? Porque normalmente a gente fala assim: ai, gente, acho que tem um espírito aqui que tá me falando algumas coisas que eu não tô gostando. Eu falei: então, se ele tá te falando algumas coisas que você não tá gostando, é porque ele sabe que você gosta. Então, é preciso saber se realmente eu não estou gostando mesmo ou que ele sabe aquilo que eu gosto, porque às vezes a gente tem dúvidas ainda, né? Então, é isto. Está tocando o sino da igreja. Escutem. Ó que coisa linda. Então, é hora da Ave Maria. Como diz a nossa Nha Maria, salve Maria. E é isso. Muito obrigada, gente. Salve Maria. Obrigada, dona Carmen. Linda. Guardar. E amigos, o florescer, amigos que estão à nossa volta, mentores, orientadores, a todos aqueles que se juntam a nós para tentarmos cada vez mais entender a doutrina, aprender, crescer. Vamos nos unir em pensamento, vamos unir os nossos corações para que os mentores de Joana consigam nos ensinar, consigam se expressar, consigam nos fazer entender um pouco mais sobre essa doutrina que precisamos cada vez mais para entender como amar os outros, como viver, como passar por todos os momentos difíceis ou felizes, como foi dito. Assim sendo, peço a todos que respiremos e pensemos nos mentores de Joana. Quanta alegria, gente. A gente se encontrar, nos unir no pensamento de autoconhecimento, de buscar a verdade nossa, de nos conhecer. A lição foi muito clara quando nos coloca na posição do livre-arbítrio dado pelo Pai. As escolhas que fizemos até então nos tornou o que somos hoje, em qualquer lugar que estejamos. No planeta Terra, no plano espiritual. Veja e sinta quanto amor o Pai deposita em nós. Nos criou no sopro
nos deu a liberdade de escolher ser o que somos e nos traz a lei imutável, divina da evolução. É uma história de amor desde o início. E nós ainda nos encontramos perdidos, fazendo questionamentos, reclamações ao Pai, porque não compreendemos a grandeza há 2000 anos mais. Seu Filho veio por nós e em nome do Pai. Quanto nos ensinou, quanto faz pelo nosso planeta. E ainda hoje, nós vivenciamos a displicência, o descaso de um com o outro, quando Ele nos trouxe a proximidade do amor, do zelo, do cuidado. Finaliza um ano no planeta Terra. Temos todos de fazer um inventário de nossa vida até agora. E pensar na lição, ora lida hoje, para compreendermos que tudo começa dentro de nós, extravasa, expande. Que busquemos sempre este conhecimento interior de cada um, sem julgar, sem punir, mas usando a inteligência que o Pai nos deu, para que nos situemos na nossa real posição, como espírito e filho amado. Busquemos, sim, todo o tempo, a nossa evolução. Trabalhemos continuamente, de boa vontade, entendendo o quão precioso é estar na escola terrena. Não deixe o tempo escorrer sobre os seus dedos. Cada dia, cada hora, cada instante tem que ser coberto, repleto do melhor de você. Nos cabe, sim, toda a gratidão por este ano, por tudo que cada um passou, por cada alegria, cada tristeza, cada abraço, cada sorriso, cada pão partilhado. Quanta graça todos recebemos. Tudo é feito pelo Pai e pelo seu amor. Que possamos compreender e aprender com as lições que vêm para cada um. Tudo que o Pai nos dá é cheio de amor, de compreensão,
Ele se alegra quando vê seus filhos se amarem, quando vê seus filhos partilharem o pão de cada dia. Não só o pão que mata a fome, mas o pão espiritual. Todos devemos nos alegrar pelas graças recebidas. Podemos humildemente rogar sustentação para a nossa caminhada. Ele estará conosco todo o tempo. Ele estará conosco sempre que lembrarmos que somos seus filhos, parte dele. Ele doou seu filho para nós. Seu filho nos trouxe tanto conhecimento, tanta transformação. E é nessa essência que a gente busca encontrar o Pai, através do Filho. Sei que todos estão cansados pela labuta do dia, mas quem não se alegra com a tarefa feita? Quem não se sente em paz com o trabalho feito? Então, meus amigos, a caminhada é longa, pois todos precisamos nos alinhar com a lei divina, fazer das nossas preces, das nossas tarefas, e sempre com todo amor. Nenhuma tarefa sem amor não tem um brilho. É preciso que coloquemos o melhor de nós em tudo quanto fazemos. Neste momento, eu peço a vocês para que possamos mentalizar o planeta Terra. Que lindo planeta, construído pelo amor do Pai e do Filho, para que estivéssemos, para que pudéssemos evoluir. Mentalize esse planeta com todos os seus recantos, a natureza exuberante, quantas nações, quantos continentes, quantos irmãos, porque o Pai é nosso. Que possamos vibrar amor, paz, união para esse planeta. E que o Pai, em sua infinita misericórdia, zele por todos nós. E seu Filho Jesus nos guie. Maria Santíssima, Mãe amada, nos ampare e jogue seu manto sobre todo o planeta, sobre cada família, para cada filho e filha. E sintam agora este amor inundando seu lar, a sua vida. Que assim seja. Vamos
dar continuidade, então, à segunda parte, onde eu passo a palavra para Vanderlei, para que ele possa dar prosseguimento.